Espero que a aula hoje não seja tão longa. Espero que não chegamos até meio-dia. Se eu não estou enganado, nós teremos mais 4 ou 5 aulas. Pelo que eu estava dando uma olhada aqui no nosso calendário, parece que tem um feriado aí que vai vir em junho, que vai cair justamente na nossa quinta-feira. Quinta-feira está sendo recorde de feriado. Já perdemos aí umas 3 ou 4 aulas por causa de feriado. Então por isso que a gente vai ter que dar uma corrida aí no nosso programa, tá? Alguém sinaliza para mim se vocês estão enxergando a tela? Alguém abre o microfone? Você já abriu o nosso slide? Já abriu o slide, galera? Pessoal, já abriu o slide aí pra gente? Vocês estão olhando o slide? Alguém pode abrir o microfone e responder, por favor? Já apareceu? Tá, então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre aquisição, transmissão e perda da posse, tá? Que ela fica dentro do capítulo 3, dois efeitos da posse, tá? Vamos lá. Aquisição, transmissão e perda da posse. A aquisição ela pode ser originária ou derivada. A posse pode ser adquirida de forma originária e derivada. Será originária quando a aquisição não guardar relação jurídica com nenhum possuidor ou proprietário anterior e será derivada quando a aquisição tiver como suporte uma relação jurídica precedente. Como forma de aquisição originária da posse, temos a ocupação de um bem móvel ou imóvel e como derivada a tradição ocorrida na compra de um bem móvel. Tradição é a compra e a entrega da coisa, quando se trata de bem móvel, tá? Momento em que o comprador adquirirá a posse e a propriedade da coisa, tá? O modo originário, o que é o modo originário? O próprio nome já diz. Ele é o nascimento daquela posse, tá? Ela não recorre de nenhuma relação jurídica anterior, tá? Isso aí é posicionamento da doutrina predominante. Caio Maier até dizia, ele utilizava um exemplo, que a posse originária ela só era considerada da forma originária pura, tá? O que seria um exemplo de posse originária pura? Quando você está no mar e o pescador ele pega aquele peixe ali do mar, tirou da natureza. Aquilo ali seria uma posse originária. Tá? Esse entendimento de Caio Mário já foi superado. Tá? Hoje, o modo originário, ele não simplesmente é só definir que ela não decorreu de nenhuma relação jurídica anterior, tá? E é considerado um direito novo, tá? Um direito imaculado de vícios. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês de um bem imóvel. Uma pessoa está andando na chuva e acha um guarda-chuva, tá? Abandonado. Acha no lixo um guarda-chuva abandonado. Tá? Vejamos, abandonado, não é perdido. Tá? O objeto perdido ele pode ser restituído. O objeto abandonado não. Ele pode ser ocupado. Tá? Então isso aí seria um modo originário de aquisição. Tá? A pessoa encontrar um guarda-chuva na chuva, tá? Ela falando em bem móvel. No exemplo do bem imóvel, o que mais nos interessa, seria uma apreensão de um terreno, tá? A ocupação de um terreno abandonado. Isso seria uma aquisição do modo originário. Você está passando na rua, você vê um terreno, uma casa toda abandonada, aí você costuma passar lá todos os dias, durante 1, 2, 3 anos, você vê que aquela casa está abandonada,
ela não tem um portão na frente, até o caracudo já até roubou aquele portão lá na frente, e você detectou que ela está abandonada. Então você vai fazer a apreensão daquele bem, você vai se ocupar daquele bem, você vai adentrar no imóvel e dali você vai constituir a sua posse, vai começar a contar o tempo de posse. Esse tipo de posse é considerado uma aquisição do modo originário, tá? No modo originário não tem como, não há do que se discutir os vícios, tá? Como erro, dolo, coação, fraude, etc. Como eu falei, é um direito recém-nascido, tá? Vou dar mais um exemplo de aquisição originária, da transmissão originária, a uso capião, tá? A uso capião, um exemplo dessa pessoa que tomou posse desse terreno, se ele cumprir o prazo previsto em lei da uso capião, nós vamos falar na próxima aula sobre uso capião, ele vai conseguir a uso capião, que seria comparável a uma escritura de compra e venda. Só que ela é originária. Você, quando o juiz sentenciar, quando ele dá a sentença lá de uso capião, você vai ter que levar essa sentença para poder registrar no cartório de registro de imóveis. Vai se perceber que ali não vai ser gerado o ITBI, Imposto de Transmissão entre Bens e Imóveis. Todo mundo que compra imóvel de uma pessoa ou outra é gerado o ITBI, que é o Imposto de Transmissão, tá? Na uso capião, como ela está nascendo ali, não há por que se falar no imposto de transmissão, tá? Porque essa pessoa ela adquiriu essa propriedade, já estamos falando em propriedade, não mais em posse. Então essa propriedade ela é uma propriedade recém-nascida, não tem que se falar no imposto de transmissão, tá? Agora o modo derivado de aquisição, ele é dividido em 4 partes, que é a tradição real, tradição simbólica e essa aquisição também pode ser decorrente de lei, tá? Que nós vamos ver agora no próximo slide. Vamos lá. Nosso sistema é sempre exemplificativo quando trata de aquisição e perda da posse, já que são inúmeras as possibilidades, pode decorrer de ilícito inclusive. Conceito de aquisição é o momento em que se visualiza qualquer dos poderes sobre a coisa, conceito temporal. Harmoniza-se assim como o artigo 1196 do Código Civil. Conforme se verifica no artigo 1204 do Código Civil, assim como a propriedade, a posse pode ser adquirida tanto por atos intervivos como causa-mortes, bem como de forma originária como derivada. Assim sendo, adquirida por ato causa-mortes é aquela decorrente da sucessão aberta, ou seja, com a morte do decujus. Já a forma originária é aquela que não há transferência de propriedade pessoa a pessoa, ou seja, uso capião tá com erro aqui, é abandono de alvéolo e etc. Diferentemente que ocorre na forma de transferência derivada. É aquilo que eu comentei para vocês agora. A diferença da aquisição originária da aquisição derivada. Tá? Essa sucessão que está constando aqui no slide, ela é uma sucessão, ela é uma aquisição derivada, tá? Que ela decorre da lei, decorre daquele artigo 1784, que é, no caso da morte, transmite-se os bens aos herdeiros. Essa parte eu não vou nem adentrar muito, que é disciplina do Civil 8, que é a disciplina da sucessão. Mas já adianto para vocês que na hora do falecimento da pessoa, automaticamente os bens já se transmitem aos herdeiros. Não se transmite propriedade, por isso que tem que ser aberto o inventário, para poder ser decidido quem serão os inventários. Mas a posse ela é transmitida automaticamente a todos os herdeiros. Tá? A posse direta fica com o herdeiro que está na administração dos bens. Tá? Falando isso aqui do nosso tema, é uma forma de aquisição derivada.
É aquela forma de aquisição que decorre da lei, tá? Aquisição e perda da posse. Artigo 1204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Artigo 1223. Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o artigo 1196. E a perda da posse, não presenciada pelo possuidor. Artigo 1224. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido. Tá? O que é isso? O artigo 1204. Adquire-se a posse desde o momento que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. São essas duas formas de aquisição, como eu falei para vocês, e como está nos slides anteriores, a forma originária e a forma derivada. Tá? A forma derivada, eu estou vendendo meu imóvel de posse, eu quero passar esse imóvel para Maria. Tá? Muita gente fala que não existe venda de posse, mas existe sim. Tá? Existe sim, que se chamaria uma cessão de direitos possessórios. Então eu faço uma venda da minha casa de posse para Maria, faço um contrato particular de cessão de direitos possessórios, mais as vendas das benfeitorias, que seria a casa, que seria a benfeitoria dessa posse. Então a Maria, ela estaria adquirindo a minha posse da forma derivada. Tá? A aquisição dela seria da forma derivada. Ok? O artigo 1223, ela fala sobre a perda da posse, tá? Mesmo contra a vontade do possuidor, tá? Eu, no caso, vendendo meu imóvel para Maria, eu perdi a minha posse, porque eu passei a minha posse para ela, ou fiz uma doação, eu vendi o meu imóvel para ela. E nessa última parte desse artigo 1223, ela diz, embora contra a vontade do possuidor. Tá? Isso aí nós estamos falando no caso do esbulho. Tá? Quando eu tenho meu imóvel de posse e estou viajando, enfim, deixei um pouco lá abandonado e outra pessoa tomou posse lá da minha posse. Então eu perdi a minha posse contra a minha própria vontade, se eu não correr atrás, se eu não busquei os meus direitos. Tá? É o que diz aqui na outra linha. A perda da posse a perda da posse não presenciada pelo possuidor. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retomar a coisa. Esse retornar, ele está escrito exatamente isso, retornar a coisa, tá? Mas vocês entendam como retomar, tá? A doutrina entende esse retornar, que foi uma tecnia do legislador, mas entendam como retomar a coisa. Ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido. Esse artigo ele é a tradução daquele famoso jargão que tem no direito, né? O direito não socorre a quem dorme, tá? Se eu fui violentamente expulso da minha posse, ou alguém entrou clandestinamente na minha posse e eu não tomei nenhuma atitude, porque eu tenho as ações possessórias, inclusive a minha autotutela da minha legítima defesa, do meu esforço imediato de expulsar essa pessoa. Eu não exerci nenhum desses poderes, então não há do que reclamar futuramente, né? É o famoso o direito não socorre aos que dormem. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum apontamento? Tem algum exemplo para poder abrir o microfone e falar? Sem nenhuma dúvida por enquanto? Então vamos prosseguir. Na referida modalidade, há tradição do bem entre pessoas, podendo ser de 3 formas: real, que seria a efetiva entrega da coisa; simbólica,
que ela é chamada traditio longa mano, é representada por um ato de disposição, como por exemplo, a entrega de chaves, e a ficta, traditio breve mano, decorre dos casos em que uma determinada pessoa era detentora e passou a ser possuidora, ou seja, tinha posse alheio e passou a ter a mesma em nome próprio. Tá? A traditio breve humano, que é essa que nós estamos falando, vou dar um exemplo bem simples para vocês matarem essa aquisição da forma ficta. Estou vendendo meu imóvel, vamos supor que meu imóvel... Estou morando no imóvel, o imóvel é meu, quero vender o imóvel. E eu vendo para Maria esse imóvel, mas eu combino com a Maria. Maria, estamos em maio, quase iniciando junho, e por causa dessa pandemia eu não vou conseguir vender, não vou conseguir comprar um outro imóvel agora, porque o proprietário está viajando, ele está numa cidade de lockdown, nós não temos prazo quando ele irá retornar, para ele poder fazer a venda do imóvel para mim. Então eu vou pedir um prazo, eu quero que você me pague o imóvel agora, vou vender para você por 100 mil reais, e eu quero que você me pague o imóvel, mas eu só vou te entregar as chaves desse imóvel no final do ano, só em dezembro, tá? Só no finalzinho do ano. Então ainda vou ficar aí pelo menos 6 meses no imóvel. Ou seja, eu tenho a posse total do imóvel. Eu não tenho como, eu não tinha o desdobramento da posse, tá? Eu tinha a posse direta e a posse indireta. Desde o momento que eu vendi essa posse, vendi o meu imóvel para Maria, não importa se é somente posse ou é uma propriedade que além da propriedade eu tinha posse, se eu vendi esse imóvel para Maria, ela no mínimo ela adquiriu a propriedade. Então essa posse ela vai ser desdobrada, como eu vou ficar no imóvel, eu de proprietário do imóvel ou possuidor do imóvel, eu vou me transformar em locatário, porque a Maria com certeza ela vai me cobrar locação. Ela vai fazer um contrato de locação, porque eu recebi o valor todo do imóvel, os 100 mil reais. Tá? Então não há porquê eu ficar no imóvel da Maria, o imóvel que eu já vendi, e a Maria não poder usufruir do imóvel. Ela vai usufruir do imóvel através dos aluguéis que eu vou pagar a ela. Ou seja, de proprietário, vamos falar da posse, vamos excluir a propriedade. Eu, de possuidor pleno do imóvel, eu me transformei em possuidor direto, tá? Maria ficou com a posse indireta, tá? Então essa tradição, esse traditio breve mano, que é a aquisição derivada ficta, ela se transformou nessa aquisição derivada ficta. Eu, de possuidor pleno, eu passei a minha posse para Maria, vendi o meu imóvel para Maria. A Maria, ela não tem a posse plena, ela só recebeu a posse indireta e eu continuei com a posse direta. Maria com a posse indireta, como locadora e proprietária do imóvel, e eu, como eu tinha a propriedade, a posse plena, hoje eu tenho a posse direta até o final do ano, que foi o acordo que nós fizemos, tá? A posse, a aquisição simbólica, que é a traditio longa mano, ela é representada por um ato de disposição, como por exemplo entrega das chaves. É a aquisição derivada simbólica. Eu peguei o meu imóvel, vendi para Maria, fomos ao cartório assinar o nosso contrato de posse, tá? Então, essa transferência derivada, de que forma que ela foi feita? A forma simbólica, eu peguei as chaves, entreguei as chaves para Maria. Essa foi a aquisição. Nessa hora que eu transferi minha chave para Maria, ela foi considerada uma aquisição simbólica. Eu simplesmente fui lá e entreguei para Maria. Como as pessoas vão na concessionária comprar um carro, a pessoa paga o preço do carro, do automóvel, o vendedor vai lá e entrega as chaves para o novo comprador. Isso seria a aquisição simbólica da posse do bem imóvel. Tá? Agora, a real, que é chamada tradição real, ela se transforma de que forma? Não simplesmente na entrega da coisa, da entrega das chaves. Além da entrega das chaves,
ela tem que ser feita o pagamento total do preço e a entrega da documentação do carro, tá? O exemplo como tradição real. Não é só simplesmente a entrega simbólica das chaves para esse proprietário do automóvel. Ele tem que pegar, além das chaves, ele tem que vir junto à documentação do automóvel. Ela tem um procedimento um pouco diferente, tá? Vamos lá. Agora a gente vai poder falar um pouco mais detalhadamente sobre esses institutos. Nos termos, forma de transferência derivada ficta. Nos termos do indicado, a transferência ficta decorre dos casos em que uma determinada pessoa era detentora e passou a ser possuidora, ou seja, tinha posse alheia e passou a ter a mesma em nome próprio. Tal situação poderá ocorrer de 3 formas. Constituto possessório materializa-se quando da inserção da cláusula constitute no contrato pelo vendedor, de forma a transferir a posse indireta para o comprador, continuando aquele na posse direta do bem. Dá poder possessório ao comprador, que passa a ser reintegrado na posse ao invés de emitido. É aquele exemplo do locatário e do locador que eu passei para vocês. No dia que nós fomos fazer a nossa escritura, eu vendendo meu imóvel para Maria, eu vou colocar essa cláusula lá no contrato, que é a cláusula de constituto, de constituto possessório, tá? Então, para Maria, vamos supor que no final do ano o Flaviano não saia do imóvel. Maria me liga no dia 31, Flaviano, acabou o seu prazo, vai me entregar as chaves amanhã? Já desocupou o imóvel? Eu falo para Maria, infelizmente a pessoa ainda está lá naquela cidade de lockdown, não vai retornar. Eu preciso de mais prazo. E se não tivermos o acordo entre eu e Maria, a Maria vai ter que entrar com uma ação possessória, que se chama reintegração de posse, tá? E ela vai, inclusive, conseguir uma liminar no judiciário, porque ela vai apresentar esse contrato com essa cláusula prevendo aí, tá? Então ela vai ter uma maneira bem rápida, bem eficiente para ela conseguir me tirar desse imóvel. Essa cláusula é importantíssima quando a pessoa vende o imóvel, tanto através de escritura pública, propriedade, ou um imóvel de posse, porque ela não gera muita confusão e não gera muita discussão no judiciário. Tá? Se está assinado, está acordado entre as partes, e eu como vendedor eu não cumpri o acordado, ela vai conseguir me tirar liminarmente desse imóvel. Tá? Vamos lá, 2. Traditio breve mano é a aquisição da posse indireta pelo possuidor direto, locatário ou comodatário comprando. Não tem previsão legal por ser uma consequência natural. É a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. Traditio longa mano, parte do bem que implica em posse do todo. Observação: conforme o artigo 1205 do Código Civil, a posse pode ser adquirida em nome próprio ou por representante ou por terceiro, sem mandato pendente de ratificação. Constituto possessório. Gente, alguém tem alguma dúvida até então? Tem alguma dúvida no chat? Como eu já disse para os senhores, eu não tô lendo o chat, que eu estou direto com essa tela que vocês estão vendo. Ninguém tem dúvida? Ninguém quer perguntar nada? Ninguém nunca passou por uma experiência dessa, comprar um imóvel com uma cláusula prevendo um prazo para entrega. Isso aí não precisa ser esse prazo todo que eu falei não, tá, gente? Tem muita, vocês já passaram por isso, vocês já compraram e venderam imóveis. Quando se compra um imóvel usado, tá? Imóvel usado e o vendedor fala assim, eu preciso de 15 dias para desocupar meu imóvel. Essa cláusula tem que estar constando lá. Tá? Flaviano, se no dia da assinatura da escritura ou na assinatura dos contratos em particular, que geralmente posse não precisa levar no cartório para poder fazer a escritura.
Tá? Quem leva esse tipo de venda para cartório está jogando dinheiro fora, porque o cartório vai pedir um valor enorme, eles vão falar que vai dar publicidade, mas não tem como dar publicidade, que é instrumento particular, tá? Então esse tipo de venda, esse tipo de transferência de bens móveis não, desculpa, bens imóveis, através de posse, eles podem ser feitos de forma particular, dentro de casa, no escritório. Então, se eu estou vendendo meu imóvel para Maria, hoje é o quê? Quinta-feira, eu falo, Maria, tu me paga hoje R$ 100.000, vamos assinar aqui um contrato particular. Se esse imóvel não tiver vazio, se eu não entregar as chaves para ela na hora que ela transferir o dinheiro para minha conta e a gente assinar o nosso contrato de cessão de direitos possessórios, se eu falar para ela assim, Maria, só vou te entregar essa chave segunda-feira, tá? Tem um fogão ainda lá no imóvel, tem uma geladeira. Eu combinei com o rapaz para o sábado ir lá buscar, então no domingo eu vou lá limpo e te entrego a chave na segunda-feira. Mesmo nesse prazo curto, tem que ter essa cláusula do constituto possessório, tá? Para não gerar confusão. Imagine se não tiver uma cláusula dessa. A Maria me paga hoje R$ 100.000, não entrega a chave hoje para ela, chega amanhã também não entrego, nem no sábado, na segunda-feira. Ela me liga, eu falo para ela, Maria, não vou te entregar a chave agora não, porque eu tô sem tempo, eu tô viajando, eu tô passeando, ou então tô numa cidade que está em lockdown que eu não posso sair. Então resolve aí, procura o judiciário, procura seus direitos. A Maria vai ter que juntar testemunhas, a Maria vai ter que juntar provas, a Maria vai ter um problema enorme no judiciário para ela conseguir se emitir essa posse. Chama emissão de posse na realidade, né? Que ela nunca teve posse. Tecnicamente é uma emissão de posse. Há uma certa diferença entre reintegração de posse e emissão na posse. Reintegração é a pessoa que vai ser reintegrada, pessoa que perdeu a posse. Emissão é uma emissão, é um ato novo. A pessoa que nunca teve posse daquele bem, ela vai se emitir na posse. Mas para o judiciário, esse tipo de ação onde se utiliza o constituto possessório, a gente sempre entra com uma reintegração de posse. No corpo da inicial a gente coloca lá o detalhe que seria na realidade uma emissão de posse. Inclusive quando você compra um imóvel da Caixa Econômica Federal através de um leilão ou através de uma venda direta, que se chama, quando o imóvel já passou pelo leilão e ninguém quis comprar, essa pessoa que compra o imóvel, geralmente tem um ocupante lá dentro, ela tem que entrar com uma ação de emissão de posse. Tá? Ela pode entrar com a reintegração, mas ela tem que mencionar sempre que ela vai ser emitida na posse porque ela nunca teve a posse desse bem imóvel. Tá? Então, voltando aqui no assunto constituto possessório, ele é importantíssimo. Tá? Se a Maria tiver essa cláusula no contrato que nós assinamos, vai se tornar muito mais fácil ela conseguir ser emitida nessa posse desse bem imóvel que eu vendi para ela, tá? Vamos lá, constituto possessório. Materializado por força de uma manifestação expressa da vontade denominada cláusula constituti, o instituto acarreta a aquisição e a perda da posse por força do consenso, sem que no mundo dos fatos algo tenha se modificado. É exatamente esse resumo aqui que fala de tudo que eu falei até agora para vocês. Ele é faticamente, não aconteceu nada, eu continuo no imóvel, tá? Mas por força do consenso e por força dessa cláusula, eu já perdi a minha posse indireta que eu tinha através do contrato, tá? Eu tinha posse plena da minha casa, eu desdobrei eu vendi essa posse plena para Maria, porém, através desse instituto, dessa cláusula do constituto possessório, eu desdobrei, eu estou na posse direta do bem e a Maria está na posse indireta, ou através do comodato, ela está lá aguardando o meu tempo de desocupação do imóvel, ou através do contrato de locação. Isso acontece muito, locação. Já cansei de vender imóveis que o próprio proprietário
Ele vendeu porque ele precisava de dinheiro e a gente acabava conseguindo um novo proprietário, investidor, que realmente ele queria comprar imóveis para poder locar. Então, para a pessoa que vendeu, era ótimo que ele continua no próprio imóvel, só que agora através de locação. Tá? Continuando. Um pelo qual o possuidor transmite a posse indireta ao adquirente e outro que legitima o alienante a continuar com a posse, ainda que apenas direta, durante o período de tempo previsto no pacto. Esse finalzinho, durante o período de tempo previsto no pacto. Essa cláusula, esse constituto, ele tem que ter sempre um prazo. Nunca pode deixar em aberto. Tá? Se deixar prazo em aberto, não é considerado constituto possessório. Transmissão da posse. Prescreve o artigo 1207 do Código Civil que o sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor, e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor para os efeitos legais. Estamos diante de mais uma particularidade da posse, que vem a ser a possibilidade legal de transmissão de posses que poderá efetivar-se a título universal, como acontece na sucessão hereditária, e a título singular, como se dá na união de posses entre o possuidor anterior e o atual, sendo necessária, portanto, a prova da relação jurídica entre eles. No primeiro caso, diz-se que houve uma successio possessionis e no segundo a chamada accessio possessionis. Vamos lá. Deixa eu ler aqui para vocês o artigo 1207. O sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor, e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor para os efeitos legais. Que é isso? O accessio possessionis, diferença do accessio possessionis por successio possessionis. O accessio possessionis, tá? Aquela pessoa que está adquirindo, tá? Que foi transmitida para ele a posse, ele vai aproveitar o tempo de posse do possuidor anterior. Vamos voltar no meu exemplo aqui, do meu exemplo com a Maria. Eu tenho minha casa de posse há 10 anos, tá? E para efeitos, para contagem de prazo para uso capião, depois vocês vão ver na aula de uso capião que existe vários prazos legais e várias modalidades de uso capião. Existe o uso capião de 5 anos, 10 anos e 15 anos, que é o maior prazo. Existe o uso capião, inclusive, de 2 anos, que a gente vai ver isso. Vamos supor que a minha forma de posse desse imóvel, ela hoje prevista em lei, ela seria da de 15 anos, que é do prazo maior. Porque eu entrei de forma violenta, forma injusta, enfim. Eu preciso de 15 anos para entrar com uma uso capião ali. E eu só tenho 10 anos. Eu vou vender essa posse para Maria. Vendi, fiz a venda, fiz o instrumento particular. E a Maria só tem... O que vai acontecer? A Maria, daqui 10 anos, ela não vai poder... Quer dizer, ela vai poder entrar com uma ação de uso capião, porque ela vai aproveitar os 10 anos que eu já tinha e mais os 10 anos que ela tem de posse do imóvel. Ou seja, na hora que ela for propor uma ação de uso capião, ela vai conseguir comprovar os 20 anos de posse. Tá? Quando uma pessoa transfere uma posse a outra, essa posse ela é sempre acumulada. Tá? Ela não zera nunca. Tá? O único exemplo que não tem esse acesso possessiones é quando tem o prazo daquela uso capião especial, que é o uso capião de 5 anos, que tem um prazo menor
excluindo aquela de 2 anos. Tá? Nessa posse de 5 anos, se eu tiver 2 anos de posse e eu transferir para a Maria, ela infelizmente ela não vai poder aproveitar esses meus 2 anos. Ela vai ter que zerar e ela vai ficar nesses 5 anos aí. Que é também é a única modalidade da usucapião que não pode ser aproveitada. Tá? Agora as outras modalidades de usucapião passou de 5 anos. Se eu tiver com 5 anos e um dia, e ela comprar no dia seguinte, ela vai poder aproveitar sim, esses 5 anos e um dia. Agora com prazo de até 5 anos, ela não vai poder aproveitar a posse. É aquilo que eu sempre costumo falar, que eu costumo utilizar na minha forma de trabalho aqui. Que além de advogado, também sou gestor imobiliário já há muito tempo, muitos anos. Então, quando os posseiros, os possuidores de imóveis, aqueles que não têm propriedade, me procuram para eu vender a posse deles, a primeira coisa que eu faço é observar o prazo de posse dele, ver se ele tem pelo menos, no mínimo, 5 anos, tá? Porque eu não vou pegar uma posse que tenha menos de 5 anos e fazer a transferência dessa para um futuro comprador, porque vai gerar problemas, tá? Esse comprador ele vai pegar uma posse praticamente zerada, tá? Ele não vai aproveitar o tempo de posse dessa pessoa, tá? Então isso é muito importante para quem for trabalhar no mercado imobiliário, quem for tirar o CRES. Nossa turma, nós sabemos que tem uma menina que ela tem um CRES, que ela também é corretora de imóveis, mas ela trabalha mais com imóveis novos. Ela não teve esse tipo de situação ainda. Poderá ter futuramente quando ela começar a trabalhar com usados. Mas na hora que for vender imóvel de posse, tem que ter uma observância máxima. Que posse, tem muita gente que invade imóvel dos outros, vende para 2, 3, 10, 20 pessoas. Então tem que tomar muito cuidado na hora dessa venda de imóveis. Então, de preferência, vocês têm que comprar sempre imóveis para quem tem CRES, para quem é corretor de imóveis realmente, para que se der algum problema poder responsabilizar esse profissional. Sim. Nesse contrato de cessão de direito possessório, a gente vai informar que o vendedor já fica lá há 10 anos. É importante que isso seja informado? Sim, se esse vendedor, esse possuidor, ele não tiver documentação nenhuma, ele vai declarar isso na escritura, nesse contrato particular. Eu sempre coloco uma cláusula que ele confessa o tempo de posse que ele tem. Vai ter que contar com a palavra dele. Além disso, eu sempre me utilizo, eu peço para esse vendedor, esse possuidor, se ele não tiver nenhum documentozinho, um recibo, qualquer tipo de documento que ele tenha para provar que ele adquiriu esse imóvel, que ele vá na Light, ele tem que ir na Light se ele não tiver nada, até se ele não até se ele tiver, né? Eu sempre peço para ele ir na Light e pedir uma declaração do tempo do relógio, porque a conta de luz com certeza tem que estar no nome dele. Agora, se vier uma pessoa me procurar, tá? Flaviano, Flaviano, quero vender minha casa, mas eu não tenho conta de luz, minha luz é ligada diretamente no poste, eu não tenho documentação nenhuma, eu não tenho testemunha para poder testemunhar que eu tô lá há pelo menos 10 anos, eu sinceramente não pego esse imóvel para vender. Eu sei que vai me gerar problema. Só o terreno? É pior ainda. A atenção tem que ser máxima. Porque quando a pessoa tem uma casa no terreno, e ele fala, não, eu que construí, você olhando o imóvel, você já vê mais ou menos o que esse imóvel é novo ou não é novo. Dá para perceber que aquele imóvel é um imóvel antigo. Agora você pega um terreno e a pessoa fala para você, Flaviano, eu tenho a posse desse terreno há 20 anos. Logicamente, eu não tenho como ter o relógio da Light. Então, o que eu vou orientar a esse cliente? Ele vai procurar o cartório de notas, ele vai arrumar de 2 a 3 testemunhas, geralmente eu indico 5, e ele vai pedir que o cartório faça uma escritura declaratória de posse. Tá?
o escritório não, desculpa, o cartório, ele vai lavrar essa declaratória de posse, porém, ela não tem muita força normativa não, porque é uma declaratória, né? O cara pode chegar lá e falar o que ele quiser. O escrevente ele só vai transcrever para o papel. E o mais importante são as 5 testemunhas. Mas é melhor do que nada, né? Mas é perigoso, né? Eu já tive uma pessoa há anos pagar o IPTU também, sabe? Ele pagava IPTU? Então já é uma prova forte, né? Só que não tinha escrito. Não, o pagamento do IPTU já é uma prova bem forte. Aí na hora que for fazer o contrato particular, na hora da venda, da cessão dessa posse, menciona os anos de IPTU que o possuidor paga, chama 5 testemunhas e lá no próprio contrato ele declara o tempo de posse que ele tem. Pronto, problema resolvido. E é mais importante também na hora que for comprar uma posse, tirar sempre uma certidão de R$ 1 desse terreno. Sempre. Porque se for área pública, esse imóvel nunca vai ser usucapido. Não cabe usucapião para imóvel público, para terreno público. Só particular. Tá? Então, a gente vê aí loteamento, ainda mais Santa Cruz, né? Santa Cruz, Campo Grande. A gente vê um monte de Itaguaí. Hoje em dia, quem é que faz loteamento? Na maioria dos casos, são milicianos, e eles não observam muito se esse terreno que eles estão tomando posse é particular ou público. Eles costumam loteamento em área de preservação ambiental, porque se o terreno for particular e estiver abandonado, não há porquê, inclusive o miliciano, lotear o terreno, mas eles não costumam observar se o terreno é particular ou público. Então eles colocam uma plaquinha de venda, loteamento, fica tudo muito bonitinho. Eles fazem as ruas, tudo demarcado direitinho. Aí a pessoa compra, lá na frente eles descobrem que aquilo ali é uma área de preservação ambiental, é uma área pública, é uma área que você tira aquela planta da prefeitura, tem a previsão de construção de uma praça, de uma escola, aí a pessoa nunca vai conseguir usucapiar esse terreno, esse imóvel. É o teu caso? Você comprou o terreno que a pessoa que te vendeu era só IPTU, é isso? Coisa assim, no caso do pai do imóvel, na casa dele, comprava terreno do lado também. O dono da casa tinha posse e já pagava. Entendi, entendi. Mas resolveu o problema, né? É bom que teu pai já conhecia ele, já conhecia a procedência, é mais fácil de adquirir, né? É porque às vezes o imóvel. Entendi. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes o imóvel ele é 100% regular e acaba se transformando em posse. Por quê? Porque quando um terreno é muito grande, uma gleba que se chama, quando é uma área muito grande, e o proprietário ele não tem dinheiro para ele poder regularizar, transformar em pequenos lotes, ele acaba fazendo o fatiamento da terra de forma irregular e vendendo como posse. Ou a pessoa vem a falecer e deixa muitas terras, muitos imóveis, e a pessoa não tem dinheiro para poder regularizar, abrir um inventário, então aquilo ali acaba transformando numa posse. Às vezes a pessoa tem o direito de ter a propriedade plena desses imóveis, mas ela não tem o dinheiro para poder transformar isso em propriedade plena, então ela acaba estragando a documentação toda, ela diminui o valor, que valeria muito mais se fosse a propriedade, e ela acaba vendendo somente a posse. Então, muitos imóveis aqui na cidade do Rio de Janeiro são vendidos dessa forma. Vamos prosseguir.
É mesmo? Particular ou pública? Público. Aí, que perigo, hein? Fez o certo, isso aí, tem que tirar sempre uma certidão de R$ 11. Isso. Tem que se precaver. Tem muito golpista no mercado. Vamos lá, vamos prosseguir. Estamos diante de mais uma particularidade da posse, que vem a ser a possibilidade legal de transmissão de posses, que poderá efetivar-se a título universal, como acontece na sucessão hereditária, e a título singular, como se dá na união de posses entre o possuidor anterior e o atual, sendo necessária, portanto, a prova de relação jurídica entre eles. No primeiro caso, diz-se que houve uma sucesso possessionis e no segundo a chamada accessio possessionis. Eu falei da accessio possessionis, deixa eu falar da sucesso possessionis. A sucesso possessionis é a transmissão quando acontece um falecimento, né? Do possuidor, eu venho a falecer e os meus filhos, meus herdeiros, a minha companheira, ela vai continuar na sucessão dessa posse, tá? Então, se eu estou lá 10 anos, eles vão continuar nessa posse. Então, se eles ficarem mais de 10 anos, vai contar o tempo dos 10 anos mais os 10 anos deles, tá? Então, existem as duas diferenças, que é acesso possessiones, que é na hora que se transmite esse bem, essa posse, ou através de uma doação, ou através de uma venda, que é feito ou uma permuta. Permuta é troca. Eu tenho minha posse, eu quero meu imóvel de posse, eu quero trocar com outra pessoa. A gente faz um contrato de permuta, ninguém botou a mão em dinheiro, em nada. Mesmo se colocou para poder fazer uma composição, essa contagem, essa união de posses, ela vai ocorrer, tá? É accessio possessionis. E a sucessio possessionis é bem fácil de diferenciar, que sucesso vem de sucessão, tá? Então a sucessio possessionis, ela é sempre através de uma sucessão, tá? Que essa sucessão ela é prevista ali no artigo 1784 do Código Civil, quando fala da sucessão, tá? Transmissão da posse. Já li isso aqui, vamos para outra parte. Agora um caso concreto aqui para vocês. Júlio, jovem trabalhador que reside com seus pais desde a infância, observou em uma das frequentes visitas que realiza mensalmente à casa de seus amigos moradores em um bairro vizinho que alguns imóveis do local estavam nitidamente sem vigilância e manutenção, ou seja, estavam abandonados e em péssimas condições há mais de uma década. Curioso, Júlio visitou um dos imóveis e, sentindo-se confortável, fez uma boa reforma e em seguida mudou-se para esta residência. Agora, residindo próximo de seus amigos, permaneceu neste imóvel por mais de 15 anos sem qualquer contestação de sua posse, inclusive cumprindo com as obrigações fiscais e de despesas imobiliárias. Então, com o objetivo de regularizar a documentação do imóvel, visto a intenção de garantir os direitos de sua família, Júlio procurou um advogado e obteve as seguintes orientações. O que a gente tem que observar aqui nesse caso concreto aqui, nessa casuística? O imóvel ele estava abandonado, o Júlio ele não praticou nenhum ato de violência ou clandestinidade referente a essa ocupação, tá? Ele pode-se dizer até que ele esbulhou o imóvel, ele esbulhou porque ele adentrou de propriedade alheia, mas ele fez de forma mansa, pacífica,
sem clandestinidade, à luz do dia, tá? Então, ele ficou lá durante 15 anos, sem contestação de ninguém. Ninguém foi lá, ninguém reclamou. Ele deu função social ao imóvel. No dia que a gente for falar de uso capião, vou falar sobre a função social da propriedade, a função social da posse, tá? Que isso é importantíssimo, da hora da uso capião, ou até mesmo na hora da defesa dessa uso capião do proprietário. Então ele deu uma função social ao imóvel. Claramente, ele vai comprovar que esse imóvel estava abandonado há pelo menos uma década, pelo menos 10 anos. Ele vai comprovar que ele está lá durante 15 anos, que ele pagou os tributos fiscais, que ele reformou o imóvel, ele fez benfeitorias no imóvel. Então ele deu a função social no imóvel. Como eu já tinha falado para vocês nas aulas anteriores, o artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, ele fala sobre a função social do imóvel. Então ele deu função social. Aqui no Brasil não existe propriedade plena. O proprietário ele pode sim perder o imóvel dele, tá? É através inclusive da uso capião. Vamos ver aqui a resposta esperada. Resposta esperada. Pelo exposto, ainda que haja proprietário dos imóveis referidos no enunciado, claramente houve o abandono e o descumprimento da função social da propriedade, contudo, não ser o meio correto para adquirir um imóvel, o possuidor temporário passou a adquirir direitos sobre o bem. Sendo assim preenchido todos os requisitos necessários para instituir a uso capião, Júlio poderá adquirir originariamente a posse do imóvel mediante a decisão judicial que permitirá a regularização documental, garantindo assim os direitos patrimoniais para a sua família. O que é importante nessa casuística é a aquisição originária, tá? Que nós falamos da originária e da derivada, tá? Esse tipo de aquisição do Júlio é aquisição originária, porque, inclusive, na hora que for sair a decisão judicial, ele vai pegar essa decisão judicial, ele vai levar no registro de imóveis. Ele não vai pagar o imposto de transmissão. Se fosse uma aquisição derivada, ele iria pagar o imposto de transmissão, que é o ITBI, que hoje no Rio de Janeiro é cobrado 3% em cima do bem imóvel. Se eu sou proprietário do imóvel, meu imóvel vale 100 mil reais, e eu for transferir esse imóvel, escritura definitiva, para a Maria, ela vai pagar o ITBI, vai pagar 3% em cima desse valor, vai pagar 3 mil reais. Tá? Nesse caso aqui, como é uma aquisição originária, a uso capião é sempre uma aquisição originária, então ela não vai incidir o imposto de transmissão. Sendo assim, preenchido todos os requisitos necessários para instituir a uso capião, Júlio poderá adquirir originariamente a posse do imóvel mediante a decisão judicial que permitirá a regularização documental, garantindo assim os direitos patrimoniais para a sua família, que é o artigo 1204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Alguma dúvida? Alguém quer pontuar alguma coisa? Alguém tem algum pensamento diferente? Vamos prosseguir então. Vamos lá. Teste de aprendizagem. Em relação à aquisição, transmissão e perda da posse, aponte a alternativa correta. A posse originária é aquela... Quem responder vai ganhar um ponto, tá, gente? Já estou com a caneta aqui para poder anotar. Hein? A posse originária é aquela pela qual a autonomia das partes faz com que a propriedade seja transferida de uma pessoa para outra. A posse derivada decorre da tradição ocorrida na aquisição de um bem, passando o sujeito a ter posse do respectivo bem, se necessariamente ter propriedade. A posse derivada decorre de um fato jurídico
que permite a aquisição da propriedade sem ônus ou gravame. A aquisição originária tem análise ampla para seu eventual registro, respeitando a formalidade e a materialidade. Quem responder primeiro ganha um ponto. 1 minuto, tá? Quem tá falando? Thales, letra B. Ah, de novo isso? Vocês estão combinando, hein? Mas quem respondeu primeiro? Sejam sinceros. Ô Pedro Rufino, tá sem microfone? Ih, tá dando mole. Pedro também respondeu letra B? Tem certeza? Alguém? Não. Tem certeza que letra B? Alguém tem alguma resposta diferente? Será que é letra B? A prova da OAB é assim, cara. Você olha para a questão, você crava uma questão, lê de novo, aí, será que é isso mesmo? João Pedro? D de dado? Vamos lá, vamos matar essa charada. Mais ninguém, né? Quem tá falando? Rose vai na... Vamos lá, já passou 1 minuto, hein? Vamos ver quem ganha esse ponto. Vamos ver se vai ser o Pedro e Thales. Vamos ver se vai ser o João Pedro. Não, o João Pedro respondeu B, né? Não, D de dado. E Rose, letra A. Vamos lá. Letra B. A questão é do Pedro e do Thales. A posse derivada requer a tradição do bem entre pessoas por efetiva entrega da coisa, por representação de um ato de disposição ou decorrente dos casos em que uma determinada pessoa era detentora e passou a ser possuidora. Resposta certa é a letra B. Parabéns por Pedro Rufino e Thales, e muito obrigado pela contribuição do João Pedro e da Rose. Vocês vão ter oportunidade de ganhar mais pontos. Mais uma casuística. Gabriel, filho único de família abastada, adquiriu uma chácara na cidade vizinha, onde reside para que em seus dias de folga pudesse desfrutar do lazer local. No entanto, Gabriel realiza muitas viagens e pouco consegue se manter na cidade ou realizar visitas à sua nova aquisição, sem tempo hábil para sequer contratar um caseiro para zelar pela sua chácara. Esta ficou sem os devidos cuidados e Gabriel desviou suas atenções pelo imóvel. Os anos se passaram, Gabriel constituiu família e 20 anos após, Sara, sua filha mais velha, decidiu verificar o antigo imóvel de seu pai. Surpresa, Sara encontrou no local várias casas construídas e muitas famílias instaladas. Então, buscando uma solução viável para a questão, Sara procurou o advogado da família e adquiriu as seguintes orientações. É o caso praticamente inverso daquele nosso primeiro caso, na nossa primeira casuística. Tá? Aqui a gente está pelo proprietário do imóvel. Resposta esperada. Pelo exposto, houve o total desinteresse do proprietário em exercer seus direitos de posse sobre o imóvel adquirido, ou seja, o imóvel foi abandonado, né? Da mesma forma que a posse tem início pela exteriorização dos atos de quem demonstra ser o proprietário, ou seja, os atos de exteriorização da propriedade constando no artigo 1196 do Código Civil. A posse também é perdida quando estes mesmos atos deixam de existir, ou seja, quando cessa o poder da pessoa sobre o bem. Artigo 1223. Perde-se a posse
quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o artigo 1196. Sendo assim, o legislador estabeleceu de forma ampla a perda da posse, sem particularizar outros meios. Por outro lado, a doutrina indica outras causas extintivas, e dentre elas está o abandono e a posse de terceiros, que dão devido fim social ao bem, decorrentes de ato intencional do possuidor, que perde a intenção de exercer os atos possessórios, privando-se da disposição sobre o bem. O fato narrado, porém, não impede que o anterior proprietário busque seus direitos mediante ação para retomar a posse de seu bem, contudo ter demonstrado o desinteresse em preservá-lo em sem domínio. Exatamente, esse último parágrafo é importante. Igual eu tenho uma ação judicial, não sei se eu comentei na turma de vocês ou de outra turma, meu tio ele tem um imóvel, a Impaciência, que ele já tem a posse desse terreno há mais de 20 anos, e há 2 anos o proprietário entrou com uma ação reivindicatória. A ação reivindicatória, como eu sempre bato na tecla para vocês, é diferente da ação possessória, porque a ação reivindicatória é a ação exclusiva do proprietário, só para quem tem escritura definitiva registrada no nome dele. Então, como esse proprietário é uma loteadora, ela é proprietária desse lote de terreno, ela entrou com uma ação reivindicatória na retomada do bem. Então, meu tio está lá há mais de 20 anos, nada impede do proprietário entrar com uma ação reivindicatória. Tá? Mais um exercício para vocês ganharem mais um ponto, hein? Vamos ver quem vai ser mais rápido. Em relação à transmissão da posse, aponte a afirmativa correta. Na successio possessionis, a transmissão da posse pela sucessão, a título singular, recebendo-se a posse com as mesmas características vigentes à época do antecessor. Na successio possessionis, não necessita de comprovação da relação jurídica entre o possuidor atual e o anterior. Na accessio possessionis, há a soma da posse, permitindo que o possuidor junte a sua posse com a de seu antecessor. Na accessio possessionis, há a transmissão da posse por sucessão a título universal, substituindo seu antecessor em direitos ou coisas determinadas. Sim. Letra C, quem está falando? Thales de novo? João Pedro de Ceará. Mais alguém? Então já perdeu. Mais alguém tem resposta diferente de C e A? Então vamos lá. Letra C. De novo, Thales. Tá bom nisso, hein, Thales? Artigo 1207. A possibilidade legal de transmissão de posses poderá efetivar-se a título universal, como ocorre na sucessão hereditária, sucesso possessiones, ou seja, há continuidade nas características da posse sobre o bem, a título singular, como ocorre na união de posses entre o possuidor anterior e o atual, tornando necessária a comprovação da relação jurídica entre eles, accessio possessiones, ou seja, a união das características da posse atual com a posse anterior para os devidos efeitos legais. Vamos mudar agora nosso slide. Agora a gente vai falar sobre proteções possessórias. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum apontamento antes que a gente entre agora nas proteções?
Vamos prosseguir então. Tutela da posse. Savigny, depois de mencionar que conseguiu... Espera, deixa eu computar aqui o ponto do Tales, que eu não computei. Vamos lá. Savigny, depois de mencionar que conseguiu enumerar 72 efeitos, reduziu-os a apenas 2, a faculdade de invocar os interditos e a uso capião. Embora hoje a eficácia da posse seja unanimemente reconhecida, não se deve chegar a extremos na enumeração de seus efeitos, nem reduzi-los demasiadamente. O correto é admitir que ele os gera vários sem exageros. Efeitos da posse com base no direito positivo, artigos 1210 a 1222 e 1238 e seguintes, afirmando que cinco são os mais evidentes, que seriam a proteção possessória, abrangendo a autodefesa e a invocação dos interditos, a percepção dos frutos, a responsabilidade pela perda ou deteriorização da coisa, a indenização pelas benfeitorias e o direito de retenção e a uso capião. Olha só, na aula anterior, antes da P1, tem uma apostila, um material que eu coloquei lá no Sigur, que é o material, se eu não me engano, o material 5, a apostila 5. Ela fala sobre a percepção dos frutos e a indenização pelas benfeitorias, a retenção e a responsabilidade pela perda ou deteriorização da coisa. Tá? Dá uma lida naquele material lá, que aquele material está completo, aquele material é do Tartucci, que é um dos melhores doutrinadores que tem. Então, para quem não leu, dá uma lida nesse material, que a gente vai falar sobre a proteção possessória e na próxima aula a gente vai falar de uso capião, tá? Para a gente não perder muito tempo nessa percepção de frutos, responsabilidade, indenização, retenção, tá, gente? Vamos lá, proteção possessória. A proteção conferida ao possuidor é o principal efeito da posse. Dá-se de dois modos: pela legítima defesa e pelo desforço imediato, autotutela, autodefesa ou defesa direta, em que o possuidor pode manter ou restabelecer a situação de fato pelos seus próprios recursos e pelas ações possessórias criadas especificamente para a defesa da posse. Interditos possessórios são ações tipicamente possessórias, que seria a manutenção, reintegração e interdito proibitório, são também denominadas interditos possessórios, pois constituem formas evoluídas dos antigos interditos do direito romano, que representava verdadeiras ordens do magistrado. O vocábulo interdito precede da expressão interim dicuntur, que traduz a efemeridade da decisão proferida no juízo possessório, cuja finalização só se alcança no juízo petitório. Tá? Quando vocês escutarem ações possessórias, interditos possessórios, é a mesma coisa, tá? São as ações referentes à posse, tá? Ações possessórias e interditos possessórios. Muita gente confunde ação possessória aí mistura com interdito proibitório. Que interdito proibitório é uma ação possessória. Aí fala, um interdito proibitório pode ser um interdito proibitório e um interdito possessório. Não, um interdito proibitório é um interdito possessório, como a manutenção, reintegração, tá? Então, interditos possessórios é sinônimo de ações possessórias.
Vamos falar sobre a autotutela da posse. Legítima defesa. Quando o possuidor se acha presente e é turbado no exercício de sua posse, pode reagir fazendo uso da defesa direta, agindo então em legítima defesa. A situação se assemelha à da excludente prevista no Código Penal. Se, entretanto, a hipótese for de esbulho, tendo ocorrido a perda da posse, poderá fazer uso do desforço imediato. Tá? É o que preceitua o artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contando que o faça logo. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Ou seja, está no teu terreno, está na tua casa, alguém aparece para te esbulhar, para te expulsar do terreno, ou está tentando que a turbação te expulsar do teu terreno, você pode se utilizar de qualquer meio para você defender a sua posse, inclusive com armas, inclusive com amigos. Tá? Só que você não pode extrapolar. É a mesma situação da legítima defesa, que consta ela no Código Penal. Vem uma pessoa para te matar, você está com a arma na cintura, você vai tirar a tua arma e você vai matar ele, que você vai defender a sua vida. Só que você não pode descarregar 15 tiros na cabeça desse cara. Tá? Tem que ser de forma razoável. A mesma coisa na legítima defesa da posse, da autotutela da posse. A pessoa pode sim, tem o direito de defender a sua posse, antes que ela vá procurar a polícia, ou até mesmo antes que ela procure o judiciário. Se ela está ali, ela pode se utilizar o que ela tiver em mãos para ela poder defender a posse dela. Igual a gente vê muita confusão na televisão de esse pessoal do MST querendo invadir fazenda que está produtiva. Eles vão lá, invadem a fazenda que está sendo produtiva, que está gerando a função social. O fazendeiro, o que ele faz? Ele chama os capangas dele, vai lá e manda bala. Ele está se utilizando da autotutela da posse dele. Ele está errado? Não está errado. Ele só vai estar errado se ele mandar o pessoal matar, dar tiro na cara, dar 2, 3, 4, 10 tiros. Mas ele chegando lá, dando tiro pro alto, porrete, espancando todo mundo, botando para correr, ele está dentro do direito dele. Tá? A expressão por sua própria força, constante do texto legal, quer dizer sem apelar para a autoridade, para a polícia ou para a justiça. Tá? Ou seja, essa por sua própria força naquele primeiro momento, tá? Ele não foi na polícia da queixa porque invadiram a casa dele, aí já não é mais autotutela. Eu vou entrar com uma ação possessória, então já não é mais autotutela, que ele tem que ser na hora, ou então na hora ou quando ele descobrir, tá? Admite-se quando o atentado é de natureza clandestina, que o desforço em defesa da posse se faça incontinente ou logo em seguida a notícia que tem o possuidor da turbação sofrida. Clandestino a gente sabe, né? A pessoa entrar na calada da noite, às escondidas, a pessoa que tem um terreno vizinho ao seu, de madrugada ela aumenta a cerca, rouba um pedacinho do seu terreno, você pode ir lá quebrar tudo, se ele estiver lá construindo, aumentando a cerca, se ele não quiser retirar na hora, pode dar umas pauladas nele, autodefesa no teu terreno, bota para correr que você resolve o problema. Desforço imediato. A legítima defesa não se confunde com desforço imediato. Este ocorre quando o possuidor, já tendo perdido a posse, esbulho, consegue reagir em seguida e retomar a coisa. A primeira somente tem lugar enquanto a turbação perdurar, estando o possuidor na posse da coisa. O desforço imediato é praticado diante do atentado já consumado, mas ainda no calor dos acontecimentos. Conseguiram diferenciar? A legítima defesa tem que ser naquela hora. Tá? Você está na tua varanda, os caras entram para te colocar para fora do imóvel.
ali é legítima defesa. O desforço imediato é logo imediatamente, tá? O cara te colocou para fora do imóvel e você não conseguiu reagir, aí você vai querer retornar para você retomar a sua posse. Ali é considerado desforço imediato. Ou então tu foi no mercado, tá? Tu foi no mercado, quando você chegou lá você percebeu que pessoas invadiram a sua posse. Ali não vai ser uma legítima defesa, você não vai estar defendendo nada. Você vai praticar o quê? O desforço imediato. Você, opa, os caras invadiram o meu terreno, vou colocar para fora. Ali é um ato de desforço imediato, tá? O possuidor tem de agir com suas próprias forças, embora possa ser auxiliado por amigos e empregados, permitindo-se ainda, se necessário, o emprego de armas. É aquilo que eu falei, vocês têm que se utilizar do que vocês tiverem em mãos. Imagine se esses invasores, essas pessoas que invadiram o seu terreno, ou o seu carro, ou tomou posse de algum bem imóvel seu, você for um cara muito grande, você for uma pessoa fraca, ou o inverso, a pessoa não gosta de brigar e tem acesso a uma faca, a uma arma, que para poder repelir essa justa agressão, essa invasão, ela pode se utilizar de qualquer meio, lembrando que tem que ser razoável, tem que ser proporcional. Se a pessoa for uma senhora de idade, que entrou na sua casa, a pessoa não vai pegar um porrete e dar paulada na velhinha, dar um tiro na cara da velhinha, dar um tiro no joelho da velhinha. Agora, se for pessoas mal encaradas, pessoas que vocês veem nitidamente que são criminosos, você vai se utilizar do que você tiver em mãos, se quiser exercer autotutela, tá? Pode o guardião da coisa exercer a autodefesa em benefício do possuidor ou representado, embora não tenha o direito de invocar em seu nome a proteção possessória. Não se lhe recusa, contudo, o direito de exercer a autoproteção do possuidor, consequência natural de seu dever de vigilância. É o caso do caseiro, né? Eu estou viajando, estou nos Estados Unidos e invadem a minha fazenda. Tem um caseiro lá. O caseiro ele vai poder se utilizar da autotutela da posse. Ele vai poder defender a minha posse, porque ele está sob as minhas ordens. Ele tem um dever de guardião. Eu pago para ele tomar conta da minha fazenda. Então, se ele viu pessoas lá invadindo o meu terreno, ele na hora ele vai tentar fazer a legítima defesa, ou se ele estiver na rua, quando ele retornar, o desforço imediato, mas ele jamais ele vai poder invocar a proteção possessória através do judiciário. Tá? Isso aí ele não consegue fazer. Só o possuidor que consegue. Eu até falei nisso, pincelei sobre isso na aula que a gente teve sobre posse e detenção. Tá? O detentor ele não pode invocar nenhuma proteção possessória, mas a autotutela da posse, a legítima defesa, o desforço, ele pode sim fazer com certeza. Requisitos para a utilização da defesa direta. Preceitua a segunda parte do parágrafo 1º do aludido artigo 1210 do Código Civil que os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Há necessidade, portanto, de se observarem determinados requisitos para que a defesa direta possa ser considerada legítima. Em primeiro lugar, é preciso que a reação se faça logo, imediatamente após a agressão. Esse advérbio significa que se o possuidor não puder exercer o desforço imediatamente, poderá fazê-lo logo que lhe seja possível agir. E exemplifica: alguém se encontra com um ladrão de sua capa dias depois do furto. Em tal hipótese, apesar do lapso de tempo decorrido, assiste-lhe o direito de fazer justiça por suas próprias mãos, se presente não estiver a polícia. Assim, o advérbio em questão não pode ser interpretado de forma tão literal que venha a excluir qualquer intervalo. Havendo dúvida, é aconselhável o ajuizamento da ação possessória pertinente, pois haverá o risco de se configurar o crime
de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345 do Código Civil. Era aquele exemplo, já tem um exemplo aqui do bem móvel, que a vítima se reencontra com o ladrão dias depois e retoma a capa dele, tá? E tem aquele exemplo que eu falei do bem imóvel, da pessoa que foi ao supermercado e voltou, tinha pessoas no seu imóvel, tá? Vou dar um exemplo prático. Tem um cliente meu que ele comprou um imóvel pela Caixa Econômica Federal e eu vendi para ele, que eu sou correspondente Caixa, eu vendi para ele e ele queria contratar os meus serviços na emissão da posse dele, logo depois da compra, né, que tinha o ocupante lá, um apartamento aqui em Realengo. Aí eu orientei a ele, eu falei, esse tipo de ação é caro, tá? Eu te recomendo você ir lá no imóvel e você se certifica, vê se o imóvel está vazio, se realmente tem um ocupante, chama o cara lá na porta do apartamento e conversa com ele, tenta fazer um acordo. Geralmente é uma pessoa de boa fé, que perdeu o emprego, não conseguiu pagar o apartamento, já está prestes de sair, dá ajuda para ele, paga a mudança, vai lá e tenta um acordo com ele, dá um dinheirinho para ele, que se entrar pelo judiciário vai demorar um tempinho e você vai ter que pagar custas e os honorários advocatícios que não são baratos. O que ele fez? Ele foi lá, chamou um amigo policial, na hora que abriu a porta do apartamento, veio uma senhora, tá? Uma senhora casada, mas o marido não estava em casa, a senhora abriu a porta com uma criança no colo, o vizinho do lado estava chegando em casa, policial também militar. Na hora que essa senhora abriu a porta, o policial amigo do meu cliente botou a arma na cara da velhinha. Falou, a senhora tem que sair desse apartamento, que esse apartamento é meu, eu comprei pela Caixa, se não sair eu vou matar. O policial do lado, o vizinho do lado, conhecia a velhinha já há muito tempo, não entendeu a situação, não sabia que ela tinha perdido o imóvel para a Caixa Econômica. O que ele fez? Puxou a arma dele, deu um tiro na direção dos dois, do meu cliente e do amigo dele. O cara se assustou, a arma caiu no chão. O policial que estava com o meu cliente, ele deu voz de prisão e prendeu os dois em flagrante. Levou para a delegacia. Eu nem fiquei sabendo disso no dia. Dias depois, no dia seguinte, a mãe dele me ligou. Flaviana, meu filho está preso, que não sei o que, eu preciso do advogado. Você orientou ele de forma errada, ele foi lá com o policial. Eu falei, negativo, não orientei ele dessa forma, não. Eu preciso que você vá lá na delegacia, que pegue o processo, enfim. E como eu não faço crime, eu indiquei para um amigo meu, tá até hoje respondendo ele, tá? E foi solto, conseguiu sair, mas ficou 2 meses preso. E a velhinha, ela queria sair, já estava prestes a desocupar o imóvel. Eu fui lá, posteriormente, depois de conversar com ela, coloquei preço para poder fazer essa mediação, pedi desculpas, enfim. Falei que ele estava nervoso, apaziguei a situação e, graças a Deus, ela conseguiu. Ele desocupou o imóvel, ela saiu, não precisou entrar com ação judicial, mas ele está suportando essa ação penal aí, que vai sujar a ficha dele, com certeza vai prejudicar ele futuramente, tá? Vamos continuar. Em segundo lugar, a reação deve se limitar ao indispensável, a retomada da posse. Os meios empregados devem ser proporcionais à agressão. Essa forma excepcional de defesa só favorece quem usa moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão. O excesso na defesa da posse pode acarretar a indenização de danos causados. Essa parte a velhinha nem se utilizou, ela poderia entrar com uma ação civil e pedir indenização a ele, porque ela foi constrangida, além da parte criminal, de ameaça, tentativa ele está respondendo tentativa de homicídio, apesar de não ter puxado o gatilho. Ele e o policial militar, inclusive o policial militar que estava auxiliando ele, foi até afastado das ruas, está trabalhando internamente lá na PM. Vamos lá, sem sombra de dúvida, o principal efeito da posse, a posse se lesada ensejará o nascimento de pretensão ao seu titular, no sentido de retomá-la, inibir indevidas intervenções
ou ameaças. Assim, diante de um esbulho, turbação ou ameaça de ocorrência dos dois primeiros, pode o possuidor reagir contra as indevidas lesões, preservando assim o seu direito de possuir o bem. Tá, aqui agora a gente vai diferenciar o que é esbulho, o que é turbação e o que é ameaça. Esbulho, quando o possuidor vem a ser privado do bem, total ou parcialmente. A proteção possessória correta será a ação de reintegração de posse, artigo 560 do CPC, ou a autotutela através do desforço imediato, nos termos do artigo 1210. Quando ele fala que o possuidor vem a ser privado do bem total ou parcialmente, é do imóvel, tá? Privado do bem do imóvel total ou parcial, ou seja, parte do terreno, parte do imóvel dele. Exemplo é uma sobrinha que convida o tio para poder morar na casa dela. E esse tio está ocupando aquele quarto lá. O tio fica lá 1 ano. Daqui 1 ano, a sobrinha fala assim, pô tio, já está aqui há 1 ano, o senhor conseguiu a sua aposentadoria, o senhor está ganhando aí 5 mil reais por mês, o senhor pode alugar uma kitnet, o senhor está me incomodando, o senhor está sendo intransigente, até agredindo meus filhos, o senhor pode sair do meu imóvel? O tio fala, daqui não saio, daqui ninguém me tira. O que essa sobrinha vai ter que fazer? Ela vai ter que entrar com uma ação de reintegração de posse. Ela mora no imóvel, ela mora num apartamento de 3 quartos, porém o tio, ele se ocupou, ele esbulhou um dos quartos. Ela não deixa ninguém entrar, tá? Ninguém consegue entrar naquele quarto do tio, ele não sai. Então, infelizmente, ela vai ter que entrar com uma ação de reintegração de posse para poder recuperar a posse daquele quarto que o tio ocupou. Então, quando o artigo de lei ele fala privado do bem total ou parcialmente, ele proteger ou a perda total do bem ou uma perda parcial, tá? Turbação. A turbação quando o terceiro prejudica a normal utilização do bem por ser possuidor. A proteção possessória se faz por meio de ação de manutenção de posse, 560 do CPC, ou a autotutela a partir dos atos de legítima defesa. Voltando ao exemplo do tio aqui, o tio que ele esbulhou o quarto do apartamento, ele está utilizando os corredores, ele está utilizando o banheiro, a cozinha, a sala, ou seja, ele além de esbulhar esse quarto, que ele não deixa mais a proprietária ter acesso, ele está turbando o resto do apartamento, ele está circulando pelo apartamento. Então isso se chama turbação. Eu tenho minha casa, a minha garagem, e o vizinho do lado, ele colocou tijolo na entrada da minha garagem, eu tô sem o acesso, eu não fui esbulhado da minha posse, mas eu estou deixando de me utilizar do meu bem imóvel. Então isso se chama turbação. A ação cabível para esse tipo de ato é a ação de manutenção da posse. O juiz ele vai mandar esse meu vizinho que colocou um monte de tijolo, areia na minha garagem, que ele retire o material de lá e vai colocar um prazo que ele retire. Eu vou pedir, pode acumular inclusive os pedidos. Posso pedir indenização material, moral, uma multa diária, caso ele não retire naquele prazo que o juiz estipular. Ou seja, a turbação ela não chega a ser um esbulho, mas ela está incomodando o exercício pleno da minha posse, do meu bem móvel ou imóvel. Tá? A diferenciação do esbulho para a turbação é essa. Tá? O esbulho eu já perdi. Tá? E a turbação ele está atrapalhando o meu exercício de utilização do meu bem. Tá? Ameaça. Se houver mera ameaça, pode-se buscar a proteção via judiciária, inibindo-se a concretização do ilícito por meio da ação de interdito proibitório, artigo 567 do CPC, na qual pode inclusive haver fixação de multa cominatória. O que é ameaça? Eu tenho minha fazenda, eu vejo na televisão que 100 terras estão se dirigindo à minha fazenda. Acabou de passar na televisão. Ou então, pior, eu chego próximo à minha fazenda, não sei se os senhores já foram para o interior, já foram para alguma fazenda, são locais bem isolados, estrada você
percorre quilômetros até você chegar na propriedade. Aí no meio do caminho você vê um monte de sem terra, você vê caminhão já com pá, com madeira, com arame farpado, e o pessoal gritando: vamos invadir, vamos invadir. Você está sendo ameaçado, você não foi turbado, que você está conseguindo entrar na sua fazenda, e nem tampouco você foi esbulhado, você não perdeu a tua posse. Mas tem uma ameaça grave ali. Você está sentindo que as pessoas vão invadir. Ou então tem um barracão de obra em frente ao seu imóvel, com uma placa dizendo que engenharia, que não sei o que, vai entrar no seu imóvel futuramente. Pessoas vão fazer obra ali no teu terreno. Tá? Então isso aí é uma ameaça. Então o que o juiz vai fazer? Ele vai fixar uma multa, ele vai tentar, se ele não tiver identificação desses futuros invasores, ele vai relacionar lá como meros ocupantes. Então o primeiro que entrar lá na minha posse, se o juiz julgar esse interdito proibitório, no caso da ameaça, a pessoa que entrar lá, eu já vou ter em mãos uma liminar para desocupação, ou seja, rapidamente eles vão retirar, o oficial de justiça vai lá por força policial para expulsar, e vai ter também uma multa. Se a pessoa adentrar no meu imóvel, de cara ela vai tomar uma multa, ela vai perder dinheiro. Tá? Então a diferença entre esbulho, turbação e ameaça é bem tranquilo, bem simples, cada uma tem o seu procedimento, tá? O esbulho é a reintegração, a turbação é a manutenção da posse, bem fácil fazer a correlação. Sim. Não, não, de forma nenhuma. Não, 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 não. A legítima defesa, o esforço é só. Exatamente, isso aí. Isso aí. Turbar também ele pode se utilizar. Cabe os dois. Cabe- mas cabe os dois, sim. Dependendo da situação, cabe os dois. Tá? Os dois cabem sim, na turbação, tanto na turbação como no esbolho. Tá? Cabe sim, cabe os dois. Dependendo da situação. Vamos lá. A manutenção e a reintegração de posse são tratadas em uma única seção no Estatuto Processual Civil, visto que apresentam características e requisitos semelhantes. A diferença está apenas em que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, como estatui o artigo 560 do Estatuto Processual. Deixa eu ler esse artigo 560 para vocês. É a seção 2 do CPC, o artigo 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado. Tá? É só isso. Mas pelo menos esse artigo 560 ele faz a previsão tanto da manutenção como da reintegração, no caso do esbulho. Por sua vez, semelhantemente, prescreve o artigo 1210 do Código Civil de 2002 que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e restituído no caso de esbulho. A turbação distingue-se do esbulho porque, com este, o possuidor vem a ser privado da posse, ao passo que naquela, embora molestado, continua na posse dos bens. É aquele exemplo do cara que colocou areia no meu portão lá, não posso sair com o carro. Eu não fui esbulhado, tá? Mas estou sendo turbado, eu não estou conseguindo exercer a minha posse plena, não consigo entrar e sair do meu imóvel. Tá? E nem tampouco eu fui esbulhado. Eu continuo na posse do meu bem. Ele está com o material dele lá na calçada. Aquela calçada não faz parte da minha posse. Aquilo era pública. Mas ele está prejudicando. Eu não consigo entrar no meu imóvel. Tá? A turbação distingue-se do esbulho porque, com este, o possuidor vem a ser privado da posse,
ao passo que, naquela, embora molestado, continua na posse dos bens. A ação de manutenção de posse, pois é cabível na hipótese em que o possuidor sofre turbação em seu exercício. Em caso de esbulho, adequada é a reintegração de posse. Exige a lei. Agora a gente vai falar sobre tempo de posse. No código anterior, muita gente ainda confunde hoje em dia. Tempo da posse, ano em dia, é mais rápido comprovar quando a posse ela tem 1 ano e 1 dia. Passou de 1 ano e dia, o cara já é possuidor. Existe muita confusão, ainda mais nessas doutrinas antigas. Quem costuma comprar livro antigo, década de 90, início dos anos 2000, eles se baseiam ainda inclusive teve alguns reajustes, teve mudança na legislação, mesmo assim as doutrinas não foram mudadas. Hoje em dia existe o procedimento que fala sobre força nova da posse e força velha. Tá? Isso é mais interessante para em questões de liminar. Se o cara invadiu o meu imóvel, eu tenho até 1 ano e 1 dia para poder pedir essa liminar da minha reintegração dessa posse. Agora passou de 1 ano em dia, eu não vou ter mais esse direito a liminar, teoricamente, que tem alguns casos particulares que até se consegue, mas até 1 ano e 1 dia ela é chamada força nova, tá? Então eu consigo pedir uma liminar para o juiz que eu seja reintegrado rapidamente no meu imóvel. Agora passou de 1 ano e dia, o procedimento vai ser comum, vai ser diferenciado, vai demorar um tempo até eu recuperar essa posse do meu imóvel, tá? A questão de 1 ano e dia, hoje, a única diferença seria essa. Exige a lei, em terceiro lugar, a prova da data da turbação ou do esbulho. Dela depende o procedimento a ser adotado. O especial, com pedido de liminar, existe prova de turbação ou esbulho praticado a menos de 1 ano e dia da data do ajuizamento. Passado esse prazo, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Artigo 558 do parágrafo único do Código Civil. Aquilo que eu falei, procedimento ser especial, para ter a celeridade, ter a tutela conseguida rapidamente, esse possuidor que foi esbulhado ou está sendo turbado do seu patrimônio, ele tem até 1 ano e 1 dia para ele poder exercer isso. É aquilo que eu falei lá no início, o direito não socorre a quem dorme. Tá? Então, se ele foi esbulhado, ele passou em frente ao terreno dele, ele descobriu que invadiram o terreno dele, dali ele teve ciência que ele, foi esbulhado, perdi meu imóvel. Ele tem até 1 ano e 1 dia para ele entrar com essa ação judicial, para ele conseguir a liminar. Tá? Agora passou de 1 ano e dia, ele vai ter o direito dele preservado, lógico, porque esse esbulhador ele vai precisar de tempo, né, para ele conseguir a uso capião. E como nós falamos, o tempo mínimo seria de 5 anos. Então, esse antigo possuidor ele vai ter o direito sim, só que ele não vai ter mais aquela liminar, passando 1 ano e 1 dia. Então a diferença que a gente escuta muito, 1 ano e 1 dia, 1 ano e 1 dia, é essa. No procedimento processual, tá? No direito material é a mesma coisa, tá? O prazo de 1 ano e dia é de decadência, portanto fatal e peremptório, ou seja, não se suspende, nem pode ser ampliado ou reduzido pela vontade das partes. É por ele que se estabelece a distinção entre as ações de força nova e as de força velha. Até 1 ano e dia, ação de força nova. Passou de 1 ano e 1 dia, força velha. Odiernamente, todas as ações possessórias, tanto as de força nova como as de força velha, seguem um procedimento comum, depois de oferecida a contestação, como estatui o artigo 566 do Estatuto Processual. E 566 do CPC, tá, gente? O único traço distintivo entre elas é que somente nas primeiras, nas ações de força nova, tem cabimento a expedição de mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Guardem isso, tá?
Início da contagem contagem do prazo de ano e dia. O prazo começa a contar-se, em regra, no momento em que se dá a violação da posse. O esbulhador violento obtém a posse da coisa mediante o uso ou coação física ou coação moral, o clandestino de modo subreptício, às escondidas. No último caso, o prazo de ano em dia para ajuizamento da ação possessória terá início a partir do momento que o possuidor tomou conhecimento da prática do ato. O possuidor não precisa estar presente para ele poder ver o esbulho, mas a partir do momento que ele tomou conhecimento da prática do ato, aí sim vai começar a contar o prazo de ano e dia. Ah, professor Flaviano, mas como é que se comprova isso? Através de provas. Durante a instrução processual, durante o processo, tanto ele como os ocupantes lá que estão de forma irregular, eles vão ter que provar quando que foi dada a entrada nesse esbulhador, quando que o possuidor de boa-fé, o possuidor antigo, antecessor, desculpa, ele teve conhecimento da prática do esbulho. Então isso tudo vai ser comprovado durante o procedimento judicial. O ato praticado publicamente não deve considerar-se clandestino, se o esbulhado estava em condições de tomar conhecimento dele. É aquele exemplo da pessoa que entrou às escuras, que aumentou a cerca. Então, se foi às claras, todo mundo conheceu, o vizinho do lado viu o cara invadir, ligou para o proprietário, aquilo ali não é de forma clandestina. Aquilo ali é um esbulho. Vamos lá. Do interdito proibitório, que é o caso da ameaça. A terceira ação tipicamente possessória é o interdito proibitório. Tem caráter preventivo. Tá? Preventivo. Esse possuidor ele não foi nem esbulhado, nem tampouco ele foi turbado. Tá, gente? Ele só foi ameaçado. Pois visa a impedir que se concretize uma ameaça à posse. Para cada etapa de start, prevê-se uma ação específica. Assim, se o possuidor está apenas sofrendo uma ameaça, mas se sente na iminência de uma turbação ou esbulho, poderá evitar, por meio da referida ação, que venham a consumar-se. Malgrado estejam bem definidas as características dos aludidos atos molestadores, situações há em que se torna extremamente tormentoso afirmar se o ato é de turbação, desbulho ou simples ameaça. Não é qualquer receio que constitui ameaça suscetível de ser tutelada por meio da ação de interdito proibitório. Faz ser mister que o ato, objetivamente considerado, demonstre aptidão para provocar receio numa pessoa normal. Ou seja, não adianta vocês procurarem esse tipo de ação, o interdito proibitório, dizendo que você ouviu falar, ouvi falar que alguém vai invadir minha propriedade. Não, tem que ter provas concretas, né? Se você, naquele exemplo da estrada, que o MST estava lá próximo à sua fazenda, você vai passar a tirar fotografia, vai filmar, vai arrumar 2 testemunhas e vai protocolar a sua petição. Tá? Você vai comprovar que você está sendo ameaçado. Tá? Agora a gente vai falar sobre a fungibilidade dos interditos. Vamos supor que está sendo turbado, aí você entra com uma ação de manutenção, aí nesse trâmite desse processo o cara invade a sua casa, você é esbulhado. Aí você vai ter que entrar com uma nova ação judicial, uma ação de reintegração. Isso não existe, né, gente? Por isso que se chama fungibilidade. Quando você entra com uma ameaça ou com você entra com um interdito, ou você entra com uma manutenção, uma reintegração, tudo pode mudar no meio do caminho desse trâmite processual. Então, a lei já previu esse tipo de problema. Ou então a pessoa pega um advogado despreparado, o cara foi esbulhado do seu imóvel, aí o advogado entra com uma ação de manutenção,
Mas o juiz claramente ele viu, não, esse cara não está sendo turbado, ele foi esbulhado, ele vai transformar, ele não vai nem pedir para o advogado emendar a petição inicial, ele já vai mandar proceder no caso da reintegração, ou vice-versa, tá? Por isso que existe essa previsão que a fungibilidade dos interditos, ela podem ser trocadas, tá? Vamos lá. O princípio da fungibilidade das ações possessórias está regulamentado, eu vou dar uma acelerada que já são quase meio-dia. Lembrando que esse material vai ficar disponível para vocês, tá? O princípio da fungibilidade e outro material complementar mais robusto. O princípio da fungibilidade das ações possessórias está regulamentado no artigo 554 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos requisitos estejam. Ou seja, aquilo que eu falei aí, o juiz, se ele vê que o advogado deu um mole, peticionou errado, ou no meio do caminho era uma turbação, mas virou esbulho, ou vice-versa, ele vai trocar o procedimento. A decisão dele vai ser mudada. Desse modo, se a ação cabível for a de manutenção de posse e o autor ingressar com a ação de reintegração ou vice-versa, o juiz conhecerá do pedido da mesma forma e determinará a expedição do mandado adequado aos requisitos provados, segundo o qual a parte expõe o fato e o juiz aplica o direito. Impõe-se o apontado princípio da fungibilidade ou da conversibilidade somente às três ações possessórias em sentido estrito: manutenção de posse, reintegração de posse e interdito proibitório, sendo uma exceção à regra que proíbe o julgamento extra petita, artigo 492. Você já deve ter tido aula sobre esse tipo de procedimento, né? Extra petita, supra petita, que isso aí vocês já estão tendo aula de processo, que deve ter aplicação estrita. Inadmissível o seu emprego entre uma ação possessória e a ação de imissão na posse ou reivindicatória, ou entre uma possessória e uma ação de despejo. Se tal ocorrer, o autor será declarado carecedor por falta de interesse processual adequado, não podendo uma ação ser aceita por outra. Ou seja, essa fungibilidade é somente entre as ações possessórias, tá? Não vai confundir isso aí na emissão de posse, que é daquela reivindicatória, tá? Que é aquela ação do domínio, tá? Que é exclusiva ao proprietário do imóvel, ou confundir com uma ação de despejo. Tem um inquilino lá, você vai entrar com uma ação reivindicatória? Não, o juiz vai mandar cancelar o processo e vai mandar que você entre com uma ação de despejo. Tá? Essa fungibilidade, essa troca da aplicação feita pelo juiz, essa fungibilidade é feita somente entre esses três institutos, que é a manutenção de posse, reintegração de posse e o interdito proibitório, somente as ações possessórias. Ok? O princípio ora em estudo autoriza a conversão do instituto proibitório em interdito de manutenção ou reintegração de posse, se depois de ajuizado vier a ocorrer a turbação ou o esbulho que se temia. Ou seja, o cara está sendo ameaçado, entrou com interdito proibitório. Não deu tempo nem desse processo chegar na mesa do juiz, os caras invadiram, ou então estão turbando lá a posse dele. Então, vai ser feita a conversão, vai ser feita a fungibilidade, tá? Entretanto, ajuizada a ação de manutenção de posse, não há mais lugar para ser intentado o interdito proibitório. Ou seja, o cara botou lá o material de obra na minha garagem, tá? Ele tirou. Não tem mais como o juiz converter isso em interdito proibitório, transformar em ameaça. Ah, excelência, ele tirou lá, ele tirou o material de obra dele da minha garagem, voltei meu livre acesso, o meu acesso pleno da minha propriedade, da minha posse, porém, eu ainda estou me sentindo ameaçado. Eu acho que ele vai invadir de novo. Ele vai invadir, não, acho que ele vai turbar de novo a minha posse. Não, aí não vai haver a fungibilidade. Aí eu vou ter que entrar com uma ação uma ação com interdito proibitório. É diferente. A conversão nesse caso aqui, nesse exemplo, ela não cabe, tá?
A correção pode ser feita pelo juiz já ao despachar a inicial e proferir decisão concessiva ou denegatória da liminar, bem como na sentença definitiva. Pode ser realizada também na fase recursal, pelo juízo de segundo grau. Um resumão agora para vocês. Aspectos gerais. O CPC de 2015 prevê 3 demandas, ações típicas, de acordo com o tipo de ilícito que incide sobre as faculdades do possuidor. Reintegração de posse, que é contra o esbulho. Manutenção de posse, contra a turbação. E o interdito proibitório, contra a ameaça de ser molestado na posse. Violações à posse. Violação máxima, esbulho, invasão, ou seja, são o tipo de violação máxima, né? A pessoa invadiu a sua posse. Perda da posse pelo autor, mesmo em caso de posse precária, como quando o comodatário não sai do imóvel, mesmo após a notificação. Atenção, pode ser que uma parte do imóvel tenha sido retirada da esfera do possuidor pelo invasor. Em relação a tal parte, houve esbulho e cabe a reintegração de posse. Esse exemplo é de cima do comodatário. Você empresta um imóvel a um amigo de vocês, um prazo de 6 meses, 1 ano, chega no final do contrato verbal ou escrito, ele simplesmente não sai do seu imóvel. Ele tinha posse direta, ele tinha posse do teu imóvel, você tinha posse indireta, porém, desde o momento que ele não desocupou o imóvel naquela data prevista, essa posse direta, essa posse regular, ela se transformou em posse precária, tá? Porque ele está ali mais contra a sua autorização, contra o seu consentimento. Então, a ação cabível é a reintegração de posse. Tá? A partir do momento que ele não está cumprindo mais o que vocês acordaram, ele está esbulhando a sua posse. Tá? Ele já está de forma irregular. Então, será sempre a reintegração. Diferentemente da locação, né? O locatário não desocupou no final do contrato, ou está devendo, está quebrando alguma cláusula contratual, não tem nada a ver com ação possessória. A ação cabível é sempre, no caso de locação, sempre a ação de despejo. Violação média, turbação, incômodo, concreta situação de perturbação no acesso ao bem. Há uma interferência no gozo habitual sem que tenha havido a perda da posse. Volto naquele exemplo do cara que colocou material na tua garagem. Você não foi esbulhado, mas você não está com o trânsito livre. Tá tendo uma interferência ali no teu gozo. Tá? Qual é a ação cabível? Manutenção de posse. Exemplo, pôs-se abaixo uma cerca limítrofe e se vem utilizando campo de fazenda alheia, invadindo limites antes estabelecido pela cerca para nutrir o gado. Outro exemplo excelente. O cara ele não esbulhou o seu terreno, mas a cerca foi quebrada entre 2 fazendeiros e o gado dele está comendo lá a grama da sua fazenda. Tá? Não foi esbulhado, não foi aquele tipo de esbulho de forma clandestina que você aumenta a cerca de arame, mas os capangas do cara estão entrando para recolher o gado, o gado está lá comendo a tua grama, então ele está incomodando, está sendo turbado. Tá? E a violação mínima é a ameaça. Justo receio de que venha a ocorrer esbulho ou turbação. Normalmente decorre de uma ameaça ao exercício da posse. Coação cabível, interdito proibitório. Exemplo, movimento de moradores sem terra anunciaram a invasão de fazendas de certa região. Conforme o cronograma apresentado, há caminhões se dirigindo ao local. Tá? Então, tem que ser caso concreto. É ameaça, mas é uma ameaça concreta. É aquilo que eu falei para os senhores, não é aquelas simples ameaças de ouvir falar. Tá? Gente, terminamos aqui a nossa aula. Eu vou abrir agora para perguntas, para quem tiver pergunta, quem tiver alguma dúvida. Até estouramos o tempo. Aqui no meu telefone está 12:05. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma observação?
Cadê vocês? Tem ninguém assistindo a aula? Só adentraram no Team Link, deixaram o telefone ligado? Depois eu vou colocar para vocês esse material, esse slide, que ele é bem focado, bem direto ao tema que nós falamos hoje em sala de aula. E vou colocar lá, como sempre eu coloco para vocês, um material complementar, um material mais robusto para vocês lerem, tá? E para vocês conseguirem fixar o aprendizado, vocês lerem essa doutrina que vai ter com certeza alguma jurisprudência e deixa eu ler aqui a Glória. Vocês não estão recebendo pelo WhatsApp o material, não? Acho que eu coloquei, né, os materiais até antes da P1 ou não? Sério, Eduardo, tu acha esse conteúdo pesado? Eu posso colocar sim. Só que geralmente quando eu produzo esses materiais, não o slide, mas o material complementar, eu sempre começo a montar ele uns 2 dias antes, vou finalizar uns 3 dias, no dia seguinte ou 2 dias depois da aula. No Sigu eu sempre coloco depois da aula. Depois da aula que eu sempre coloco os slides e o material complementar, tá? Mas eu vou colocar hoje no Sigu, vou ver se eu coloco lá no grupo de vocês também, mas o material complementar vai ser sempre depois das aulas e eu vou tentar colocar o material do Sigu, o material dos slides, vou tentar colocar no Sigu antes das nossas aulas, ver se eu faço isso a partir da próxima aula, tá? Gente, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma ponderação, algum outro assunto relacionado às nossas aulas? Ninguém aqui está com problema de nota? Lancei a nota de todos. Acho que na turma de vocês não teve nenhum aluno que deixou de mandar o material. Teve alunos que mandou material incompleto. Infelizmente tive que tirar pontos. E espero que recuperem na P2, tá? E vou finalizar então. Uma boa tarde para todos. Quem chegou atrasado na aula, tenta pegar o link, o ID da aula de noite, e pode acompanhar a aula pela turma da noite, tá? Que será o mesmo conteúdo. Boa tarde, Roseli. Boa tarde para todos, tá, gente?